E aí, Trisão, vamos dar continuidade à nossa disciplina de motores de combustão interna. Nós já estávamos estudando os componentes internos de um motor, que é a parte dos ciclos e algumas características ali do pistão e do cilindro. E antes de nós continuarmos a estudar o restante dos componentes de um motor de combustão interna, nós vamos dar um foco na parte de combustíveis, certo? E dessa aula nós vamos estudar os combustíveis derivados do petróleo. Então vamos lá. Primeira coisa, o petróleo ele é uma palavra que vem do latim e o petrus significa pedra e o oleum significa óleo. Então a junção dessa palavra é o petróleo, que significa óleo da pedra, certo? As principais características do petróleo são: ele é um líquido bastante oleoso, é inflamável, possui diferentes tonalidades de cores. Ele vai desde um castanho claro até um negro, preto bem forte. Ele possui um cheiro forte, um cheiro desagradável, e é menos denso que a água. Ser menos denso que a água significa que ele flutua na água, certo? A formação do petróleo. O petróleo ele vem da decomposição de matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela é resultante de restos de animais e de plantas que são alojados em rochas no fundo do subsolo dos continentes ou dos mares. E após milhares de anos de decomposição, e ainda com a ação de bactérias e decomposição química, e somando a alta pressão e alta temperatura no fundo dos subsolos, se formam, essa matéria orgânica se transforma em hidrocarbonetos. E o petróleo ele é essencialmente hidrocarbonetos. Então, o que são os hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos eles são moléculas que possuem apenas carbono e hidrogênio, essencialmente. Mas pode ter alguns outros elementos junto com o carbono e hidrogênio. O carbono e hidrogênio são os principais elementos dessa molécula, dos hidrocarbonetos, mas pode ter alguns outros elementos de 1 a 10% geralmente no petróleo. E esses elementos são o enxofre, o nitrogênio e o oxigênio. Turma, eu preciso que vocês olhem nesse slide aqui. Cada elemento químico, vocês já devem saber dos ensinos de química de vocês, tem um símbolo. O C para carbono, o H para hidrogênio, o S para enxofre, o N para nitrogênio e o O para oxigênio. A gente precisa saber esses símbolos. Eu nem sempre vou escrever o nome do elemento completo, mas eu vou colocar os símbolos deles, certo? E para a gente entender como que o combustível é formado a partir do petróleo, a gente precisa entender um pouco como o petróleo funciona. Nesse slide vamos ver como que é a química do petróleo. Então assim, como ele é formado principalmente por carbono e hidrogênio, tem tipos de ligações químicas que o carbono e o hidrogênio fazem. Essas ligações elas podem ser chamadas de ligações simples, que é uma ligação simples, onde cada átomo de um elemento faz apenas uma ligação química com outro elemento. E nós representamos essa ligação desse modo. Esse meu desenho, eu estou mostrando que eu tenho um carbono fazendo uma ligação química com outro carbono. Agora, antes de continuar, eu quero fazer um comentário aqui. Eu não sei até onde vocês estudaram química. Vocês já estão no terceiro ano, vocês já tiveram química. Não sei até onde vocês viram química orgânica, que é essa parte que a gente está estudando. Mas assim, na nossa disciplina, eu não estou preocupado como que essa ligação entre esse carbono e esse carbono faz. Vocês vão aprender lá em química, que tem os orbitais eletrônicos que compartilham ou transferem elétrons. Mas isso é um estudo lá da química. Aqui, eu só quero diferenciar os tipos de ligações que vão ser os tipos de petróleo, certo? Então, é exatamente o que está no slide aqui que a gente precisa saber. Então, tem ligações simples, onde só tem uma ligação.
que um átomo de carbono com outro átomo de carbono faz apenas uma ligação química. Nesse exemplo, a gente tem dois átomos de carbono, mas pode ser, por exemplo, também dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio com outro hidrogênio faz uma ligação química. Essa é uma ligação simples. A gente também pode ter as ligações duplas. O que são as ligações duplas? Elas são as ligações onde cada átomo faz duas ligações simultâneas com um átomo vizinho. Duas ligações químicas simultâneas. E elas são representadas desse modo. Aqui o carbono está fazendo uma ligação dupla com um outro carbono. Certo? Então, esse slide está mostrando a diferença em ligações simples e dupla. Aqui eu tenho uma observação a se fazer. O hidrogênio ele não faz ligação dupla. Certo? A gente só está estudando o carbono e o hidrogênio. Então, entre esses dois, só o carbono que faz dupla e o hidrogênio só faz simples. E o carbono faz dupla e simples. Certo? Vamos continuar lá. Além dos tipos de ligações, também tem o número máximo de ligações que cada elemento faz. Então, o carbono ele só se consegue ligar no máximo 4 vezes com os átomos vizinhos. Na verdade, o jeito mais certo de falar, ele faz 4 ligações químicas com os átomos vizinhos. E o hidrogênio só faz uma. Então, vamos ver alguns exemplos. Eu quero que vocês vejam esse desenho de uma fórmula química, certo? O que esse desenho está representando? Ele está representando um carbono, eu tenho um Czinho, cada risquinho representa uma ligação e cada risquinho está se ligando quimicamente com um hidrogênio. Então, se a gente pegar esse carbono e contar o número de risquinhos, ele tem 1, 2, 3, 4. 4 ligações. É o número máximo de ligações que um carbono consegue fazer. Agora, o hidrogênio, ele só tem uma. Ó. Esse hidrogênio só tem uma ligação. Esse hidrogênio só tem uma ligação. O hidrogênio só se consegue ligar uma vez. Certo? Aqui é uma representação da molécula do hidrocarboneto. A fórmula química, a gente pode mostrar ela como CH4, que é exatamente o número de carbonos e hidrogênios, certo? E o nome do CH4 é um nome que eu acho que vocês até conhecem, que é o metano. Então, o metano, que é o gás metano, ele tem a fórmula química CH4 e a representação dele, da molécula, é esta daqui, certo? Sempre tem que lembrar que o carbono faz 4 ligações e o hidrogênio só faz uma. Agora, de novo, vou fazer um parênteses aqui. Lá, quando vocês estudarem, ou vocês estudaram, eu não tenho certeza até onde vocês foram na química, a gente aprende por que o nome dessa molécula é metano e por que outras têm outro nome. Também não é objetivo da nossa disciplina aqui dar nome para as fórmulas químicas. Aqui a gente só vai saber. Certo? Aqui eu vou dar um outro exemplo. Esse exemplo tem mais carbonos. Olha lá. Tem 2 carbonos e a fórmula química é do mesmo jeito. Um carbono se liga tem 4 ligações no máximo. Então, esse carbono tem 4 ligações. Só que uma delas se conecta com outro carbono, que também tem 4 ligações. E cada carbono tem 3 ligações com hidrogênio para ele ter no máximo 4 ligações. E cada hidrogênio só tem uma. Este composto é o C2H6, que ele tem 2 carbonos e tem 6 hidrogênios. E o nome dele é etano, certo? Eu só vou dar um outro exemplo agora, que é esta outra molécula química de hidrocarboneto. A diferença desse para esse é que esse agora tem uma ligação dupla. Mas olha só, esse carbono aqui, ele tem quantos risquinhos? 1, 2, 3, 4. Cada risquinho é uma ligação química. Então, de novo, no máximo o carbono só tem 4 ligações. Só que ele tem uma dupla com esse carbono. Certo? Então, ele tem uma dupla com esse carbono e uma para cada hidrogênio. Uma dupla para esse carbono e uma para cada hidrogênio. A molécula está completa, cada carbono tem 4 e cada hidrogênio tem uma.
Essa molécula é o C2H4, certo? E o nome dela é eteno. Beleza? Esse slide, então, é para a gente... Tem que lembrar que o carbono faz 4 ligações e o hidrogênio faz uma. E a gente já viu no anterior que podem ter ligações simples ou ligações duplas. O próximo modo de identificar hidrocarbonetos é se eles são de cadeia aberta ou cadeia fechada. A cadeia aberta não tem uma definição muito por escrito, a gente olhar o desenho é mais fácil de entender. Esse daqui é o desenho de uma cadeia aberta. Esse aqui a gente já viu que é o etano, que é o mesmo que estava no slide anterior, certo? Agora eu vou mostrar a cadeia fechada para vocês verem a diferença da cadeia aberta. A cadeia fechada, os carbonos eles fazem um ciclo fechado. Um carbono se liga com o outro, e assim vai indo até fechar um ciclo. Nas cadeias abertas não tem esses ciclos, certo? Mas, de novo, sempre, cada carbono tem 4 ligações, daí coloca todos os carbonos e completa com os hidrogênios. Então, aqui, esse carbono tem 4 ligações, 2 com carbono e completa o resto com hidrogênio. E cada hidrogênio só tem uma. Todos os carbonos funcionam assim aqui. Esse daqui, se a gente contar, são 5 carbonos e 10 hidrogênios, então é o C5H10. E o nome dele é ciclopentano, certo? Gente, lá na química orgânica, eu vou até falar de novo. Vocês vão estudar como que dá nome para todos esses tipos de hidrocarbonetos, porque aqui às vezes é etano, às vezes é eteno, etc. Não é o nosso objetivo aqui, certo? Esse desenho é só uma outra forma de mostrar essa própria molécula, o ciclopentano. Porque assim, na química orgânica, que é essa daqui, o principal é mostrar os carbonos. Porque a gente sabe que entre carbono e carbono a gente mostra as ligações, o resto completa com o hidrogênio. Então, esse carbono, ele Tá, vamos lá. Tava errado aqui os hidrogênios e eu consertei. Cada carbono se conecta com 2 carbonos, daí para formar 4 sobra 2. Daí o resto são os hidrogênios. Então, ao invés de ficar fazendo um monte de risquinho, pode só colocar o hidrogênio e a quantidade de hidrogênio que ele liga. É uma outra forma de mostrar esse mesmo aqui. A gente só mostra ligações entre carbonos e o restante de hidrogênio só coloca do lado quando precisam para completar 4. Ela fica mais, vamos dizer, mais limpa de desenhar do que essa, certo? Vocês vão ver que várias fórmulas eu vou colocar desse modo e não mostrando todos os esquemas, beleza? Então tá. Agora que a gente teve uma revisão de química, na verdade, mostrando quais são os tipos de ligações. E nós vamos conseguir aqui ver como que isso se envolve com o petróleo e como isso se envolve com os combustíveis que nós vamos estudar. Primeira coisa, a gente sabe que o petróleo ele tem no mundo inteiro, vários países exploram o petróleo, mas em cada lugar do mundo, os petróleos eles podem possuir propriedades físicas diferentes. Eles podem ter, por exemplo, tem o petróleo que é chamado de urucu da Amazônia, aqui do Brasil. Eles são bem poucos viscosos, quase parecido com óleo diesel. Ele escorre, aqui a fotinho, ele é um marrom bem clarinho. Então olha como que ele aqui na foto da mão dessa pessoa, como ele é bem leve, certo? Agora tem o petróleo venezuelano, todo mundo ouviu falar que a Venezuela é um grande produtor de petróleo. Lá o petróleo ele é extremamente viscoso, ele é quase sólido, tanto que ele demora quase um dia para escorrer completamente num recipiente. E olha na mão aqui dessa pessoa, tá vendo que ele é como se fosse uma borracha, na verdade? Ele ainda é petróleo, mas ele é tão viscoso que ele é bem denso, certo? A primeira propriedade que eu vou definir aqui com vocês, o petróleo, que é uma propriedade física, que vai ser, a gente vai falar dela várias vezes, é a viscosidade. Na verdade, isso a gente até estudou em outros momentos do nosso curso, principalmente lá na parte de lubrificantes, que tem a viscosidade,
mas aqui é só para a gente falar sobre. Viscosidade é a dificuldade do fluido escoar, do fluido escoar sobre uma superfície. Então, esse daqui é bem pouco viscoso, porque ele escoa, ele flui bem facilmente. Esse aqui é muito viscoso, porque ele tem dificuldade de fluir, de escoar, certo? Então, assim, a gente já sabe que cada lugar pode ter petróleos diferentes. Agora, o porquê que esses petróleos são diferentes? Tem duas razões. Uma delas é porque eles possuem composição química diferente. Por exemplo, tem petróleo que é só praticamente carbono e hidrogênio. Mas tem petróleos que pode possuir mais ou menos dos outros elementos lá. Enxofre, oxigênio, nitrogênio, certo? Então, a composição química pode diferir de um petróleo para o outro. Então, composição química diferentes vai dar petróleo com propriedades físicas diferentes. Outro motivo é os tipos de ligações químicas, que são essas que a gente aprendeu agora há pouco. Então, o petróleo pode ser formado por hidrocarbonetos que só têm ligações simples, ou hidrocarbonetos que têm duplas também, ou hidrocarbonetos que têm mais ligações entre carbono e carbono, ou mais ligações entre carbono e hidrogênio. Então, os tipos de ligações químicas também vão influenciar essas propriedades. E esses aqui são complementares. Se você mudar a composição, vai mudar o tipo de ligações. Então, essas duas características fazem o petróleo ter propriedades diferentes, dependendo do lugar do mundo que ele é formado. E nisso, resumindo esse conteúdo, o petróleo vai ter três tipos. Tem o tipo parafínico, o tipo naftênico e o tipo aromático. Daí eles são classificados nesses três tipos, esse é o nome de cada tipo, certo? A gente vai ver agora o que significa cada um destes tipos. Vou começar com o petróleo parafínico, certo? Então, eles são hidrocarbonetos, todos os petróleos são hidrocarbonetos, a gente não está falando dos outros elementos que podem ter, que é o enxofre, hidrogênio e oxigênio. Esses elementos são quase como se fossem impurezas do petróleo. Ele até muda as propriedades dele, mas são impurezas. O petróleo é essencialmente hidrocarboneto. Então, ele é hidrocarboneto. Os parafínicos, eles só possuem ligações simples de cadeia aberta. Olha agora lá tudo que a gente aprendeu. Então, eles não pode ter dupla, é só simples e só pode ser aberta, não pode ser fechada. E aqui tem uma tabela, um resumo dos hidrocarbonetos, na verdade, não é dos tipos de petróleo, é dos hidrocarbonetos parafínicos, certo? Então, assim, eles são em função do tipo de quantidade de carbono dentro da molécula do hidrocarboneto. Então, nessa tabela, na primeira coluna, eu tenho o nome do hidrocarboneto, aqui eu tenho a fórmula química dele, e aqui eu tenho o ponto de ebulição, eu já vou falar sobre isso. Mas olha só, na fórmula química, esse primeiro só tem um carbono, tá vendo que é o CH4? Esse segundo tem dois carbonos, é o C2H6. Esse tem 3 carbonos, esse 4, esse 5, 6, 7 e 8, certo? Daí, lembra que, como é cadeia aberta, eles só são aqueles retinhos que não formam um ciclo. Você coloca a quantidade de carbono e vai preenchendo o restante com um hidrogênio. Então, por exemplo, o primeiro aqui, ó, que é o CH4, ele é chamado de metano. Esse daqui, esqueci, esse daqui é o CH4. Certo? Tem um carbono e 4 hidrogênios. Ele é o metano. Olha lá, só ligação simples e a cadeia é aberta, não tem ciclo. Esse daqui, olha só, ele já tem 4 carbonos. Então faz as ligações entre os carbonos, 4 carbonos. E o restante é hidrogênio para cada carbono ficar com 4 ligações. Este composto é o butano, certo? E vou dar o exemplo de mais um, esse daqui, ó. Esse daqui eu já desenhei não dessa forma aqui, aquela forma que coloca todos os hidrogênios, porque tanto de carbono e hidrogênio que ele tem, esse daqui, esse último, ó, ele tem 8 carbonos e para completar daí as ligações, 4 de cada carbono vai ter 18 hidrogênios. Então, este último aqui é o
octano. Esse último aqui, que é o C8H18. Certo? Aqui eu só dei o exemplo de 3, mas assim, se vocês procurarem lá em livros de química na internet, cada um desses aqui, esse tem 2 carbonos, tem 3, vai ter uma maneira de desenhar os hidrocarbonetos deste modo, certo? Agora, outra característica que eu quero que vocês vejam é o seguinte. O que é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é o ponto que um líquido se transforma em vapor, em gás, certo? Isso lá da química básica. O ponto de ebulição é a temperatura na qual o líquido se transforma em gás. Então, assim, o metano, ele se transforma em... O líquido metano se transforma em vapor a menos 162 graus Celsius. Então, vai dar mais fácil de pensar ao contrário. Se a 25 graus Celsius, por exemplo, que é temperatura ambiente, o metano vai ser gás. Daí, para ele virar líquido, você tem que resfriar até menos 162 graus Celsius. Daí que ele vira líquido. O etano é a menos 89. A menos 89 que ele transforma de líquido para gás, ou de gás para líquido. Então, abaixo de menos 89, menos 90, menos 95, ele é líquido. Acima de menos 89, por exemplo, menos 80, menos 70, ele já é gasoso, certo? E assim vai. Então, todos esses 4 primeiros, desde o metano, o etano, o propano, que é com 3 carbonos, e o butano, que é com 4 carbonos, eles são todos gases na temperatura ambiente. Vamos falar que a temperatura ambiente fica ali entre 20 e 30 graus Celsius. Tá vendo que essas temperaturas que ele vira gás são todos abaixo de 20? Então, ó, o butano, a 0 graus Celsius, ele vira vapor, gás. Abaixo de 0 que ele vira líquido. Então, na temperatura ambiente, todos esses já são... eles são gases, certo? Agora, desses aqui para baixo, ó, de 5 carbonos para cima, eles já são líquidos na temperatura ambiente. Por quê? Se a gente considerar a temperatura ambiente mais ou menos de 20 a 30. Ó, o pentano, o ponto de ebulição dele é 36. Ele só vai virar vapor a 36 graus Celsius. Ele já é mais baixo, né? Então, se você tem lá 20, 25, 30, ele é líquido. Se você esquentar mais um pouco, 36, ele vira gás. Agora, o isopentano é 28, o heptano é 98 e o isoctano é 99. Então, esses aqui, ó, só quase a 100 graus Celsius que ele vai virar gás, o isoctano. Abaixo disso, ele é líquido, certo? Então, esses 4 primeiros são gasosos, esses outros são líquidos. Mais um detalhe que eu quero que vocês gravem desse slide aqui, ó. Esse último hidrocarboneto, o isoctano, ele é a gasolina. É o principal hidrocarboneto da gasolina, na verdade. A gasolina ela não é uma substância pura, mas o principal hidrocarboneto da gasolina é o isoctano, mas ela pode ter vários outros aditivos, vários outros elementos que estão juntos lá, mas o principal é esse daqui, ó, o isoctano. Então a fórmula da gasolina é o C8H18, ela tem essa representação da molécula química, certo? E o ponto de ebulição dela é aproximadamente 99 graus Celsius. Só acima de 99 que ela se transforma em gás. Abaixo ela é líquida. E a gente sabe que a gasolina, que sai lá no posto de gasolina, é líquido, certo? Mas a gente está falando dos petróleos parafínicos. Então, os petróleos parafínicos, até voltar, eles são formados por esse tipo de hidrocarbonetos. Pode ser uma mistura de todos eles, pode ser só um, certo? Mas são esses tipos de hidrocarbonetos, que são os de ligações simples e cadeias abertas. E por isso eles vão ter algumas características, que são deles, certo? Quais são as características desse petróleo, do petróleo parafínico? Ele é um óleo leve e fluido. Todos os petróleos são oleosos, certo? Mas esse aqui é bem leve e bem fluido. É aquele que escorre na mão. Passa gasolina na mão para vocês verem. Ela escorre, né? Tanto que a gasolina não é um petróleo, é um subproduto. A gente vai falar mais disso depois. Mas é esse o conceito. Ele escorre, certo? Outra característica, possui baixa viscosidade, que é a propriedade física, na verdade, de falar que ele escoa fácil, né? Ele tem baixa viscosidade. E tem lugares no mundo que o petróleo é desse jeito. Os petróleos que
que são explorados nos diversos lugares do mundo, eles não têm todas as mesmas propriedades. Eles não são todos iguais. Cada lugar vai ter um tipo de petróleo predominante. E os principais, não são todos, certo? Os principais lugares que tem o petróleo parafínico é aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, a Bacia de Campos, em Rio de Janeiro, que é o maior, vamos dizer, o maior campo que a Petrobras refina petróleo, é lá na Bacia de Campos, certo? E falei que é os principais lugares aqui no Brasil, na verdade. E as principais aplicações para esse tipo de petróleo é para fabricar querosene, óleo diesel, óleo lubrificante e gasolina de baixa octanagem. Então, agora, de novo, outro parênteses nessas aplicações aqui. Na próxima aula, nós vamos aprender como que o petróleo, que é o que a gente está aprendendo hoje, se transforma nesses outros componentes e o que significa todos eles, certo? Então, assim, agora eu só coloquei o nome para vocês verem que cada tipo de petróleo produz diferentes coisas, certo? Mas depois a gente vai aprender o que significa cada um deles. E aqui também tem um outro detalhe, que é a gasolina de baixa octanagem. Essa octanagem é uma característica da gasolina que a gente vai aprender lá na nossa aula de gasolina, certo? Mas vocês vão ver que cada petróleo faz gasolina de baixa ou de alta octanagem, e no caso parafínico é principalmente gasolina de baixa octanagem. Agora vamos para o petróleo naftênico. Eu já falei do parafínico, agora é o naftênico. Então, o naftênico ele é formado por hidrocarbonetos com ligações simples, mas cadeia fechada. Olha a diferença. Ele é de cadeia fechada e apenas com ligações simples. E aqui tem uma tabelinha dos principais hidrocarbonetos naftênicos. Então aqui está o nome dele, o ciclopentano, o metilciclopentano, dimetilciclopentano, ciclohexano e o metilciclohexano. Todos têm ciclos porque são todas cadeias fechadas, são todas cadeias que também podem ser chamadas de cíclica. E aqui alguns exemplos deles. Esse daqui é o que tem 5. Ele é o ciclopentano. Esse daqui, ó, tem 5 carbonos e o resto completa com hidrogênio, ciclopentano. Esse daqui, ele já é com 6 carbonos. Esse é o ciclohexano. É esse daqui. Deixa eu fazer a canetinha lá. Esse é esse. Esse é esse. Tá vendo que para todos eles, e também se procurar livros de química, tem as fórmulas químicas para esses outros aqui. É só dar uma olhada lá. Mas tá vendo que para todos eles, o ponto de ebulição, que é a terceira coluna aqui, os pontos de ebulição são altos, acima da temperatura ambiente. Então, o ciclopentano, que é o menor, ele é 49 graus Celsius. Então, a 49 graus Celsius ele se transforma em gás. Abaixo disso, ele é líquido. E todos eles têm alto ponto de ebulição. Significa que são todos líquidos. E outra coisa, não sei se vocês já perceberam que dá para fazer aqui, é assim, ó. Quanto mais carbono tem, mais alto é o ponto de ebulição. Então, os que têm baixo carbono, até 5, eu vou voltar no slide anterior. Esse daqui, ó. Foi. Ó, até 4 carbono aqui, ó. Ele é gasoso. E tá vendo, quanto mais eu aumento a quantidade de carbono, mais aumenta o ponto de ebulição dele. A partir de 5, ele já fica líquido. Vai ser mais rápido. A partir do 5 é líquido. E aqui, ó, tem mais carbonos, ele é líquido.
Agora as características do petróleo naftênico. Nós estamos falando do naftênico. Ele é um óleo com média viscosidade, mais que os parafínicos. Os parafínicos eles são bem poucos viscosos, eles coam bem fácil. Esse daqui é um pouco mais viscoso do que os parafínicos. Essa é a principal característica que diferencia, certo? Possui uma viscosidade um pouco maior. E os principais locais no mundo que produzem esse petróleo. Alguns países da América do Sul, mas assim, mais países do Sul, certo? Como a Argentina, Chile, Uruguai, esses países mais no Sul. Brasil também. A Rússia tem o tipo de petróleo naftênico. O Mar do Norte, que são os países lá do norte da Europa. E as principais aplicações, certo? As principais aplicações desse tipo de petróleo, petróleo naftênico, são gasolinas de alta octanagem. Depois a gente vai aprender o que significa octanagem. Mas diferente do parafínico, que é baixa octanagem, esse aqui já produz gasolinas de alta octanagem. Estão vendo que aqui elas não existem muito no Brasil, certo? Eles é bem específico dos lugares muito ao norte ou muito ao sul. Tá vendo aqui, ó? Rússia, o Mar do Norte, que é lá no norte da Europa, está muito ao norte do mundo, ou muito ao sul, lá na Argentina, Chile, certo? Lubrificantes mais viscosos. Lembra lá quando a gente estuda a matéria de manutenção, que a gente está aprendendo sobre lubrificantes, que colocam entre as superfícies, que eles têm viscosidades diferentes. Aqui é sobre lubrificantes mais viscosos. E por último, são os petróleos aromáticos. O que os petróleos aromáticos são? Eles possuem anéis benzênicos. Agora, o que significa isso? Eu não falei disso ainda. Os anéis benzênicos, eles são... Eu vou passar tudo aqui, ó. Eles são cadeias cíclicas com 6 carbonos. Olha lá. É uma cadeia cíclica, tem 6 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Só que esses carbonos, eles têm sempre 3 ligações simples e 3 ligações duplas. Cada carbono vai fazer com o vizinho uma ligação dupla e uma simples. Aqui soma 3, daí ele só vai se conectar para formar 4 com um hidrogênio. No total vai ficar com 4. Esse carbono é a mesma coisa. 2 dupla com carbono e uma simples com outro e uma simples com hidrogênio. E assim com todos os 6 carbonos. E sempre para fechar a fórmula química, cada carbono 4 ligações e hidrogênio só 1, certo? Então tem alguns tipos de anéis benzênicos que podem estar presentes nos petróleos aromáticos. O benzeno, que é esse daqui, certo? Que ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. O ponto de ebulição dele é 80 graus Celsius, dele puro, né? Então só acima de 80 que ele se vira gás, abaixo dele é líquido. Então esse petróleo vai ser líquido. Esse é hidrocarboneto, na verdade. Aqui eu trouxe a fórmula também do tolueno. Ele tem 6 carbonos no anel, certo? Então ele tem um anel benzênico. Mas um dos carbonos aqui, ele se conecta com outro carbono. E esse carbono, para fechar 4 ligações, vai se ligar com 3 hidrogênios, certo? E essas cadeias, ele pode se conectar com outro aqui, que provavelmente é o que forma nesse daqui, certo? Mas os aromáticos, por mais que tenham ligações simples, cadeias abertas para frente, sempre tem que ter um anel benzênico, que é essa estrutura de 6 carbonos com 3 simples e 3 duplas, certo? E quais são as características de um petróleo aromático? Eles são óleos pesados com alta viscosidade. Lá aquele petróleo que eu mostrei para vocês no começo lá, que era quase como uma borracha na mão da pessoa lá. São petróleos aromáticos, certo? Com alta viscosidade. Os principais locais do mundo que produzem esse petróleo, olha só. O Oriente Médio é lugares que tem bastante petróleo aromático. Na África Ocidental, que é a África mais para a esquerda, mais perto do Oceano Atlântico. A Venezuela, que é aqui perto, é uma produtora
bem grande de petróleo, porque lá os petróleos são aromáticos. No sul da França e todos os lugares ali perto também produzem esse tipo de petróleo. E quais são as principais aplicações? Também produzem gasolina de alta octanagem, principalmente solventes lubrificantes bem viscosos, e com esse tipo de petróleo que sobra lá, o asfalto, que é o piche, que é aquilo que a gente vê os caras colocando para fazer a rua, né, de asfalto, e o coque, que é um outro produto, que isso aqui, quem vai se lembrar que teve aula comigo no segundo ano, de materiais é colocado coque para fazer aço carbono. Ele vem do petróleo também, é o que sobra dos petróleos aromáticos. Então, essa aula, nós estudamos o que é o petróleo e que ele é formado por hidrocarbonetos e que os hidrocarbonetos têm tipos diferentes, então formam tipos de petróleo diferentes, certo? E é isso.